Então, boa tarde, pessoal. Sou Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação. Este mês, então, convidando para a formação de ensino religioso, o Tempo de Cuidar, o programa Tempo de Cuidar, lá da Unidade de Gestão do Cuidado, fez aí um grande evento, né, sobre o Maio Laranja, né, trouxe muita informação, muito dado, muita dica para orientadores e daí orientadoras e o pessoal dos projetos, né, PLL, PPA, TICs, né, foram convidados, né, para fazer essa questão, fazer esse trabalho ali, né, de enxergar e pensar e tomar ações, né, relacionadas à questão do abuso infantil, aí, abuso sexual, de adolescentes também, né, meninos e meninas, e isso, claro, abre por um olhar para vários outros tipos de violências, de abusos, né, que podem acabar acontecendo na escola, ou principalmente, né, acabam aparecendo para a escola coisas que acontecem fora da escola, né. Então, nesse sentido, eu pedi ali, fiz um convite, né, para o pessoal do Tempo de Cuidar, que hoje está na formação de ciências, na formação de ensino religioso, né, para que a gente deixasse isso aqui gravado, toda uma parte, né, das informações que foram muito importantes, muito relevantes, né, deste evento relacionado ao Maio Laranja, para que, além disso, que isso possa depois ser utilizado numa formação na escola, um trecho ali de dados sendo passados em sala de aula, né, possa inspirar também planejamentos de ensino religioso e de outros componentes, né, da equipe diretiva, do SOI, né, porque no ensino religioso a gente trabalha com a questão de valorização da vida, cuidado da vida, né, e acho que essa temática vem bem ao sentido, ao propósito aí desse componente curricular. Então, hoje aqui, o gestor do programa Tempo de Cuidar, então o Kleber vai fazer aí a fala, né, para nós. Muito bem, boa tarde, então, me escutam bem? Sim? Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, que bom que estamos juntos aqui para discutir um tema tão importante, né, que é o tema relacionado ao abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. É um desafio na nossa contemporaneidade, né? O mês de maio é o mês destinado a essa campanha de mobilização nacional em torno dessa temática, né? Nós acreditamos que, né, o Maio Laranja ele precisa expandir no sentido de nos deixar mobilizados para esse enfrentamento a esse tipo de violência que tem números significativos, aí, tanto a nível nacional quanto a nível local. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho desses dados, aí para a gente ter um pouco a dimensão do nosso desafio. E, então, a gestão, né, da unidade do cuidado, né, do programa Tempo de Cuidar, vem desenvolvendo um conjunto de ações articuladas no enfrentamento a esse tipo de violência. Uma dessas ações foi o 2º Seminário Municipal, né, de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Foi realizado, então, no dia 14 de maio, né, em função de espaço, né, vocês sabem como a logística é. Nessa oportunidade, nós conseguimos, né, garantir a presença dos orientadores e dos professores de PPA, PLL, TICs, né. Mas a ideia é que esse conhecimento ele se propague hoje, né, uma nova oportunidade para isso, especialmente porque no ensino religioso a gente também trabalha com os temas transversais, né, e a questão, então, da violência, né, seja ela qual for, incluindo a violência sexual, também é um tema relevante para a gente pensar juntos aí formas coletivas de fazer esse enfrentamento. Então, o seminário ele foi composto, né, por 2 mesas, só para contextualizar para vocês. Uma mesa sobre o sistema de garantia de direitos, né, com a presença do Poder Judiciário, né, a juíza da 2ª Vara Criminal, né, especializada em crimes contra adolescentes, o Ministério Público, né, através da promotora doutora Renata, o Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, a DPCA, através do delegado Maurício Barizon, que são nossos parceiros aí do dia a dia, no Tempo de Cuidar, no enfrentamento a esses tipos de violência, né. E também tivemos na parte da tarde, então, a participação do CRAI, que é o Centro de Referência e Atendimento Infanto-Juvenil para Vítimas de Violência. Depois eu vou falar um pouquinho desse serviço que existe na nossa rede, que é um serviço muito importante, né, junto ao Hospital Universitário, que faz as perícias físicas e psíquicas de crianças e adolescentes vítimas de violência. E o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social,
que trabalha com a questão das famílias, né? Então, trabalha com o resgate da família enquanto um organismo vivo de proteção da criança, né? Para que a família consiga ser esse espaço de proteção e cuidado das crianças, que muitas vezes não é e não acontece. Então, foi um seminário construído pela Secretaria de Educação, mas com outros agentes e outros atores, porque a violência, né, esse é um primeiro ponto do nosso trabalho hoje aqui, a violência ela é intersetorial, né? Então, ela é multimodal, ela é multifatorial, então ela está presente em um conjunto de espaços, por isso dessa construção coletiva junto com outras secretarias e outros agentes públicos, certo? Então tá, o Maio Laranja, então, vamos iniciar o mês destinado, né, pessoal, hoje nós estamos completando 25 anos, né, dessa campanha, então ela começou com uma legislação específica lá no ano 2000, né, então esse ano a gente está completando aí a 25ª campanha nacional, né, do combate ao abuso e à exploração sexual, que é o Maio Laranja, certo? Então, como eu estava falando para vocês, 25 anos dessa mobilização, a data é 18 de maio, então foi no último domingo, né, o Dia Nacional, né, em função de uma morte cruel, né, no Espírito Santo, de uma criança, né, que foi vítima de várias violências, entre elas da violência sexual, que culminou, então, no falecimento dessa vítima, e a partir disso, então, do dia 18 de maio, né, a partir de uma legislação própria no ano 2000, começou essa campanha nacional de mobilização, certo? E aí nós vamos trabalhar com duas categorias principais, tá, pessoal? A categoria do abuso sexual, entender o que é isso, e a exploração sexual, tá? Então, são os dois conceitos dentro do campo da violência que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, para entender um pouquinho mais, certo? Então, a gente hoje já tem, a nível nacional, um plano nacional de enfrentamento à violência, né? Então, é uma mobilização dos ministérios, das ONGs, da sociedade civil, né, das prefeituras, das políticas estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um pacto estadual de enfrentamento à violência sexual também, né, que tem esse objetivo, então, de somar forças, digamos assim, para esse enfrentamento, né? O objetivo da campanha é exatamente essa, é sensibilizar todo mundo para essa pauta, inclusive, né, o fato dela existir, da gente estar dando uma parada aqui hoje para conversar na formação de ensino religioso, já é um dos objetivos, que é sensibilizar, levar essas informações adiante, né, e convocar, de uma certa forma, toda a sociedade a participar, né, desse enfrentamento a esse tipo de violência, certo? Bom, o que nós temos de norma, tá, que vai aparecer aí e que é importante, tá? Então, a principal, né, que foi incluída pela Lei 12.015, né, que foi um adendo aí ao Código Penal, que é o estupro de vulnerável, né? Então, aqui é um ponto bem importante, tá, pessoal? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Aqui eu queria pontuar esse aspecto do artigo 217, né, do Código Penal, que muitas vezes você tem a ideia que o abuso sexual é só quando há conjunção carnal, né, ou quando há penetração, ou quando há, né, toque, essa interação física, digamos assim, entre o agressor e a vítima, tá? Então, entender que isso é também, mas não necessariamente tenha que ter a conjunção carnal para ser considerado violência sexual. Esse é um ponto bem importante, tá? Então, qualquer outro ato libidinoso, inclusive por redes sociais, né, inclusive por filmagens, né, por outros subterfúgios que não seja a atividade sexual carnal, também é considerado estupro de vulnerável se for feito com menor de 14 anos, tá, pessoal? Isso é bem importante, né? Às vezes a gente escuta assim, não, mas não chegou a ter o ato, não chegou a ter penetração, como se isso fosse, né, um motivo para não ser caracterizado como estupro de vulnerável ou uma violência sexual, certo? Então, pedir para tirar a roupa, pedir para ver, ter imagens na rede social, né, filmar, tudo isso incorre aí nesse crime do Código Penal, tá? Bom, e ali tem, então, as penas específicas, né, que é mais a critério de informação, demonstrando, né, o tamanho da violência, como ela é considerada aí na nossa legislação específica, tá? Bom, a gente tem o crime também de estupro, né, que é o 213, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
que acontece, tá, pessoal? A gente tem hoje, principalmente por conta das redes sociais, tem muitas pessoas que compram, né, a filmagem, por exemplo, de uma criança sendo vítima de violência sexual, tá? Às vezes nós temos casos de famílias que fazem essa violência, que filmam essa violência e comercializam isso com outros infratores, tá? Então, por isso que o crime, tanto do estupro quanto do estupro de vulnerável, ele não necessariamente precisa ter a conjunção carnal, mas qualquer outra prática relacionada à exposição sexual das crianças e ou adolescentes, tá? Sempre que a conduta for, né, entre menores de 14 anos, ela tem um agravamento de pena, né, e ela também, né, é considerada ali entre o público de 14 a 18 anos, também como uma situação de estupro, não aí, nesse caso, não de vulnerável, né, o de vulnerável é sempre menor, né, do que 14 anos. Eu não estou vendo vocês, então sempre que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pedem para o Rodrigo ali, que aí a gente dá uma parada, que ele sinaliza e a gente tira as dúvidas de vocês também, tá? Porque a gente sabe que é um assunto bem delicado, bem sensível e que às vezes a gente tem dúvidas, né, sobre como interpretar, conduzir e entender esses casos, tá bem? Bom, outro crime tipificado também na nossa norma é a violência sexual mediante fraude, tá? Então, o que é ter a conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso, vamos sempre lembrar isso, não é só quando tem contato físico, tá? Isso tem que ficar bem claro, tá bem? Então, essa prática de outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, tá? E, claro, sempre que o crime for cometido contra menor de 14 anos, né, tem um aumento da pena, certo? E isso é bem importante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tem aqueles golpes ali, né, de redes sociais, né, que pessoas adultas se passam por colegas da mesma idade, aí tem aquela questão da troca de fotos, né? Manda uma foto daqui, manda uma foto dali, e aí depois se revela, na verdade, que esse outro que estava por trás da internet não era alguém, né, da mesma idade daquela pessoa, e sim um adulto se passando, né? Então, isso é uma fraude. Também ele tem uma tipificação específica, tá? E também é considerado violência sexual, né? Bom, o assédio sexual, então, que é aquele, né, clássico que a gente conhece, que é induzir alguém, né, de menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra pessoa, né? Então, muitas vezes também acontece pelos meios digitais, mas também de forma presencial, muitas vezes no ambiente familiar, e também é tipificado aí como um crime sexual, tá? Praticado contra crianças e adolescentes. Esse material, pessoal, depois eu vou deixar disponível também aí para o Rodrigo, para todo mundo da Escola de Formação, para compartilhar com vocês essas informações todas, tá bem? Outro aspecto importante que aí entra no segundo tipo, né? Lembra que no início eu falei que nós íamos trabalhar com duas categorias, uma do abuso sexual e a outra da exploração sexual, e agora nós vamos falar então da exploração sexual, certo? Por isso que se diz também que nem sempre os crimes sexuais são cometidos por pedófilo, que tem muitas pessoas que se usam da exploração sexual para obter, né, interesses financeiros e não necessariamente afetivos, tá? Então, por isso que tem essa tipificação também de exploração, tá? Que é exatamente aquilo ali do artigo 228, tá, do nosso Código Penal, que é induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitar ou impedir ou dificultar que alguém a abandone, tá? Se o agente, né, se a pessoa que estimula, né, que se favorece da prostituição de crianças e adolescentes for um ascendente, né, ou seja, for um padrasto, uma madrasta, mãe, pai, cônjuge, companheiro, né, cuidador, preceptor, empregado, né, da vítima, tem uma pena aumentada, né? Então, sempre que existe um outro fator que aprofunde essa situação de vulnerabilidade de violência, que agrave, né, tem sempre um agravamento da pena também, tá? Outro crime comum, muito praticado também, é o rufianismo, né, que é o que a gente chama, né, no popular aí, dos cafetões, das cafetinas, né, então daquelas pessoas que agenciam a prostituição. Então, fazer rufianismo, né, com menores de 18 e maiores de 14 também é crime, certo? E ele é agravado quando isso acontece com crianças, né, e adolescentes aí menores de 14 anos, tá? Então, também é tipificado aí como
um crime no Código Penal, tá? Outros crimes comuns também aí dentro do crime sexual contra crianças e adolescentes é o tráfico internacional para fins de exploração sexual. Então tem uma tipificação específica, né, que é o artigo 231 aí, que é promover ou facilitar, né, a entrada do território nacional, né, ou a saída do território nacional para exercer prostituição ou outra forma de exploração sexual, tá? Então, tem ali a sua pena específica e, claro, há um agravamento, como eu já falei antes, caso seja praticado com adolescentes de 14 a 18 ou um agravamento ainda maior quando menor de 14 anos, tá? E, mais uma vez, né, se o agente é ascendente ou padrasto, madrasto, irmão, enfim, tem um vínculo de familiar, né, ou de responsabilidade por essa criança, ele tem um agravamento ainda maior, tá? O tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual, né, existe essa prática no Brasil, em determinadas regiões do país, né, então, aqueles raptos de crianças que aí são encontradas em outro estado, em uma outra situação deplorável, né, se caracteriza dentro do tráfico interno de pessoas, né, para fins de exploração sexual, e mais uma vez, né, se a vítima é menor de 18 anos, né, ou menor de 14, ou se tem uso de violência, ou ameaça, ou fraude, há um agravamento das penas, tá? Satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, então é uma outra prática sexual também nociva e criminosa tipificada, né? Ou seja, praticar na presença de algum menor de 14 anos ou induzir essa criança, esse adolescente a presenciar uma conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso para satisfazer a sua própria vontade ou de outro também é considerado um crime, certo? E também está dentro do escopo do abuso sexual e da violência sexual. Tá? Então, não necessariamente ali a pessoa usa diretamente a criança ou adolescente para uma prática sexual, mas se satisfaz ao ver que aquela criança está vendo uma outra prática sexual, certo? Ou a sua própria prática sexual. Tá? Então, isso também é caracterizado como abuso, mesmo que não tenha toque naquela criança mesmo, né? Lembra do que eu falei antes, não necessariamente precisa ter conjunção carnal ou toque, né? A exposição também se caracteriza como abuso, certo? E violência. Bom, o favorecimento da prostituição, né, ou de qualquer outra forma de exploração. Voltou? Uhum. O favorecimento da prostituição, né, ou qualquer outra forma de exploração sexual também, né, que é a indução, né, ou atrair ou submeter, né, crianças ou adolescentes a práticas sexuais, né, com um fim rentável, também é um crime gravíssimo, tá? Muito bem, pessoal. Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu tentei algo ali com uma menina, ela tem 15 anos, né? Às vezes é um médico, às vezes é um professor, né? Ou até uma professora, né? A gente sabe que os números são maiores do masculino para o feminino, né? Mas tem casos também contrários. E eles sempre falam, se é maior de 14, está liberado, né? Isso é correto, isso não é correto, né? Isso, até em escola já ouvi isso sendo dito. Não, importante, né? Esse questionamento ele é muito comum, tá? Menor de 14, em hipótese nenhuma, né? Então, nenhum caso, tá? Então, a gente já teve casos, tá? Só para deixar claro, eu vou trazer alguns casos para a gente ilustrar, né, essas dúvidas, assim. Já no CREAS, tá, o Centro de Referência Especializado, a gente tem um serviço que é as medidas socioeducativas, né, que é um tipo de pena prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente para todos os adolescentes que cometem ato infracional, certo? O que é o ato infracional? É aquela atitude que para o adulto é considerada crime, mas como é praticado por um adolescente é considerado ato infracional. E a gente tem um serviço, né, que é a medida socioeducativa, que é uma das penas aplicadas a menores que cometem ato infracional. Então, é comum, tá? Eu falo por experiência que eu já tive também no CREAS, é comum adolescentes de 17, 16 anos estarem cumprindo uma medida socioeducativa por terem se relacionado sexualmente com crianças, né, adolescentes ali de 13 e 14 anos, 12, 13, 14 anos, tá? Mas tinha 15, 16, não pode, tá?
considerado estupro de vulnerável. Abaixo de 14 anos não tem condições, né, de discernir ou consentir qualquer ato ou prática sexual. Tá? Dos adultos ali, né, o cara tem 18, 19, 20 anos e se relacionou com alguém menor de 18, mesma coisa, tá? Não é aceitável do ponto de vista legal, certo? A prática sexual ali, claro, entre adolescentes de 15, né, desde que não seja abaixo de 14, mas aqueles adolescentes que estão entre 15 e 17 que se relacionam afetivamente, sexualmente, né, não é considerado, assim, né, então, mas adultos, né, sim, são responsabilizados porque o menor de 18 anos não pode nem com consentimento, certo? Então, como é que estão os indicadores aí, né, para a gente ter dimensão do tamanho do nosso desafio, tá? O primeiro em relação ao quantitativo, né, nível nacional, tá, pessoal? Esses dados foram coletados aí dos dados do Observatório da Segurança Pública a nível nacional. Semana passada houve a divulgação do novo Atlas da Violência, né, de 2025, com os dados dos anos anteriores, né, então quem quiser consultar pode procurar aí Atlas da Violência, que vai ter informações detalhadas sobre todos os tipos de violência, incluindo as violências contra crianças e adolescentes, que é o nosso tema aqui hoje, tá? Então, o que nós temos aí de acordo com os últimos dados, né? A gente tem uma média de 1 estupro a cada 6 minutos no Brasil, tá? Então, um número alto, né? E aí, vamos lembrar que nem todos são registrados, né? A ampla maioria não é registrado. Então, o próprio indicativo da própria Polícia Civil trabalha com a ideia de que, em média, 30% desses crimes são notificados, né? Então, é bem provável que a gente tenha muito mais vítimas e muito mais práticas dessa do que o que a gente tem de registro oficialmente, né? Então, há uma expectativa de subnotificação desses casos por conta de toda a exposição, da vergonha, dos segredos familiares, enfim, né? Então, tem uma série de outros atravessamentos, né, que impactam nessa subnotificação, né? 88% das vítimas é do sexo feminino, né? Então, um gênero que está mais vulnerável a esse tipo de violência, por toda a construção, né, todo um debate que se tem da construção nossa, enquanto sociedade brasileira, aspectos culturais e sociais. 52% das vítimas são crianças e adolescentes negras, né? 61% tem até 13 anos. Desses 61, então, ali 11%, né, tem entre 0 e 4 anos, 18% entre 5 e 9 anos e 32% entre 10 e 13 anos. Então, aqui tem uns dados, né, que eu não sei vocês, mas eu fico bem impressionado toda vez que a gente vê esses dados, né, e lê eles e tem contato com eles. E me chama a atenção muitas coisas, uma delas que tem a ver com o ensino religioso, tem a ver com o público que a gente atende no ensino religioso, que é de 6º a 9º ano, que é esse número alto aí entre crianças de 10 e 13 anos, né? São 32%. Então, a metade dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes acontece nessa faixa etária entre 10 e 13 anos, que é a nossa galerinha que está ali 4º, 5º, 6º, 7º ano, né? Que pega bastante aí a nossa faixa etária de trabalho aí no ensino religioso, né? Alguns indicadores, então, do Atlas da Violência, tá, pessoal? Para a gente entender, assim, o primeiro quadro aqui do lado esquerdo é a violência física, e muitas vezes a violência sexual está combinada também com violência física, né? E no lado direito, né, da apresentação, aí é a violência sexual, tá? Vamos trabalhar ali da violência sexual, depois a gente faz o comparativo, né? O verdinho, como aquilo que nós falamos, entre 5 e 14 anos, né? 26.259 casos. Então, em 2023, nós tivemos um pico, né? Vocês conseguem observar aí que de 2020 em diante vem uma crescente muito grande da notificação. E aí nós vamos ter sempre as dúvidas, né? Está aumentando esse crime ou está aumentando a notificação do crime, né? Então, esse é sempre um desafio. Canoas, por exemplo, é a cidade do estado que mais prende predadores sexuais, né? Mas aí é aquela pergunta, mais prende porque é o lugar que mais tem ou onde tem um trabalho mais estruturado, né? Então, o que se identifica hoje é que o aumento das campanhas, da conscientização, do trabalho da investigação policial, do trabalho das escolas, na orientação
a prevenção, vem ajudando e encorajando novas famílias e crianças e adolescentes a relatarem, a procurarem ajuda e pedirem socorro nesses casos, tá? A faixinha ali, laranjinha, é a faixinha, né, de 0 a 4 anos, né? Então, também tem um acréscimo ali, 7.575 casos em 2023, né, a nível nacional. E aí é uma faixa etária, né, vocês vão concordar que elas têm dificuldade de contar e de entender o que é, muitas vezes, né? A gente está falando de 0 a 4 anos, né? Muitas vezes a criança nessa idade não tem a dimensão do quão grave aquilo é, né? E, enfim, né, se tivesse essa dimensão, talvez esses números até fossem maiores, né? E de 15 a 19 é onde tem as menores taxas, né, até porque aí, nesse caso, já tem uma, né, muitas já conseguem, né, se defender mais, ou procurar socorro, ou procurar ajuda, enfim, já tem, né, um maior discernimento, né? E do outro lado, ali, então, os números de violência física, né? Então, percebem que o que mais afeta, né, o que mais chama a atenção é o público de 5 a 14 anos, ali na violência sexual, né, que é um número muito alto, e também na violência física, né, é um número bem significativo também ali, mais de 10 mil casos, né. A questão da violência física está muito mais relacionada ali entre os 15 e os 19 anos, tá? Então, é onde é o ápice aí do problema da violência física, tá? Indicadores de Canoas, né? Então, aqui nós vimos os indicadores nacionais e agora a gente vai comparar com os nossos indicadores na cidade de Canoas. Como é que está Canoas aí, tá? Esses dados, pessoal, foram cedidos pelo CRAI, tá? Então, o que é o CRAI? É o Centro de Referência e Atendimento Infanto-Juvenil. São nossos parceiros aí do Tempo de Cuidar, da Secretaria de Educação, nos ajudam muito aí no enfrentamento às questões de violência. Então, o CRAI é um equipamento da saúde, né, que é constituído por psicólogos, por assistentes sociais, por pediatras, né, por psiquiatras, e fazem as perícias, tá? Toda vez que vocês, por exemplo, na escola, relatam uma situação, né, de violência sexual, um aluno falou para vocês, né, fez uma revelação espontânea, chegou e conversou, ó, prof, acontece isso, né? A escola encaminha o relatório para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar intervém, essa criança é encaminhada para passar por perícia no CRAI. Tá? E aí o CRAI vai fazer a perícia física e psicológica para identificar sinais, né, de violência sexual ou qualquer outra violência. Tá? O CRAI trabalha com todas as violências contra crianças e adolescentes, incluindo a violência sexual também. Tá? Então, e aí eles nos cederam aí os números, também estavam no seminário apresentando esses dados, para nos ajudar a entender mais a realidade de Canoas. Tá? Então, aí são os dados de 2024, né, o CRAI realizou 1.861 perícias de crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência. Né? Então, quase batendo aí nos 2.000. Né? Então, dá uma média aí de 6, 7 perícias diárias. Né? Isso se trabalhasse sábado e domingo direto, né? Que não é o caso. Né? As violências, quando acontecem sábado e domingo, precisam de uma intervenção, elas são avaliadas no próprio hospital universitário, né, e não no CRAI. Tá? Então, para a gente ter a ideia da dimensão do nosso desafio em Canoas. Então, o sexo feminino aí com 1.124, né, notificações e 737 masculino. Aqui vocês observam que já tem uma mudança em relação aos dados lá nacionais, né, de 88% feminino e 12% masculino. Aqui é um pouco mais equilibrado. 40, quase isso. Então, a nível local também, sobre os tipos de violências que o CRAI atendeu no ano de 2024 aqui no Hospital Universitário. Então, o que chama a nossa atenção, que a maior parte dos casos foi de violência sexual, 673 notificações, perícias realizadas aí no tema da violência sexual. Vem em segundo lugar a violência física, né? Em terceiro lugar, com 210, a violência psicológica, depois ali equilibrado os maus tratos e a negligência, né? O 39 casos de bullying, né? Muitas vezes o bullying ainda tem uma subnotificação, né? Porque o bullying ele tem um dano psicológico muito grande, muitas vezes está ali na violência psicológica também, e os jogos sexuais ali, 4 acontecimentos, tá? Registrados no CRAI. Então, nos chama a atenção, né, que aí praticamente um pouco mais de 1/3, né, de todos os atendimentos feitos na nossa cidade é em função de violência sexual. O
Quem pratica, né? Então, aqui tem os dados do suspeito, né, ou autor da violência contra as nossas crianças e adolescentes, né? Então, a maior parte dos casos é de mães, tá? Que é de 579. Acho que é um dado que surpreende, a gente sempre tem a ideia do pai, do padrasto, né? Mas que também é alto, né? Mas pelo menos a mim, quando tive contato, me chamou a atenção o número alto de mães, tá? E muitos desses casos têm a ver com aquilo que eu falei para vocês, de filmar, né, de comercializar essas imagens dessas práticas sexuais né, para aplicativos, enfim, redes aí de pornografia infantil. Tá? Em segundo lugar, pai, em terceiro lugar, padrasto, né? E alguns casos ali não identificado, tio, irmão, né? Algum conhecido, algum colega, né? Então, em geral, pessoal, 87%, não sei se eu botei esse dado, mas 87% das violências cometidas contra crianças e adolescentes, e aí quando eu falo violência, estou falando de todas, não só da violência sexual, é cometida no âmbito intrafamiliar, ou seja, dentro das residências, o que é sempre um desafio, principalmente a produção de provas, né, testemunhas, né, que são aspectos legais, né, do devido processo legal que muitas vezes não se consegue fazer, né? Às vezes vai se ter o relato da criança, a perícia no CRAI, e às vezes não tem muita robustez na produção de provas, porque acontece num espaço que é um espaço muito privado, que é o espaço doméstico, tá? Bem, dito isso, né, a gente sabe, bom, se a maior parte dos casos acontecem dentro das famílias, no âmbito intrafamiliar, qual é o único espaço de proteção que sobrou onde essa criança vai falar, vai pedir socorro, vai pedir ajuda? Exatamente, nas escolas, né? Então, por isso que nós somos a categoria profissional que mais escuta e recebe relatos desse, né? Que mais recebe pedidos de socorro, porque, em geral, família e escola são os dois espaços sociais de proteção, né? E quando um desses espaços falha, no caso a família, a escola é a referência para a criança ou para o adolescente pedir socorro, se abrir, demonstrar determinados comportamentos e ser auxiliado. Tá? E aí, tudo bem com os dados de Canoas, pessoal? Muito bem, né? E aí a pergunta, e a escola, o que nós, né? Qual a nossa relação com tudo isso? Exatamente isso que eu terminei de falar, né? Então, nós somos esse espaço de proteção social. É claro que a escola ela tem a sua função histórica do processo de ensino-aprendizagem, o espaço de aprendizagem de excelência, né? As crianças, em tese, vão para a escola para estudar, aprender, se desenvolver. Porém, né, a fragilidade da nossa sociedade, os desafios contemporâneos, né, todo esse processo de mudanças a nível estruturais, assim, na nossa sociedade, nas nossas famílias, foi transformando a escola também nesse espaço de proteção social. Então, eu sempre digo, né, e isso é o que a própria legislação diz, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente confirma isso, né, de que a escola também é um espaço de proteção social. Então, ou seja, ela é um espaço de ensino e aprendizagem, é o nosso ofício enquanto professor, mas além de professor, a gente é também o adulto que é responsável por essas crianças e por esses adolescentes enquanto eles estão conosco. E isso implica que nós também temos essa responsabilidade na proteção social enquanto escola, assim como o pessoal da saúde que recebe a criança também tem essa responsabilidade, assim como o pessoal da assistência social também tem essa responsabilidade, como diz o Estatuto, né, a proteção da criança e do adolescente é um dever de todos, né, da sociedade civil e do poder público, e aí nós nos encaixamos aí no poder público, certo? Mas o que a gente pode fazer diante desse cenário, né? Então, eu trouxe algumas palavrinhas aí, né? Bom, a observação, né, é a nossa principal ferramenta, nós temos alguns instrumentos de trabalho, um deles é a observação. Então, a gente conhece os alunos, eles estão conosco anos, né? Muitas vezes na semana nos encontramos, no caso de vocês, uma vez por semana, mas o ano inteiro, todas as semanas, às vezes o aluno está conosco 3, 4, 5 anos naquela escola, então nós somos os principais olhos aí, né,
que enxergam esses alunos e sabem observar e sabem que quando tem mudança de comportamento, né? A gente sabe disso, né? Então, o aluno fica estranho, muda o comportamento, isso nos chama a atenção. Então, a observação, observar, estar atento, né, aos nossos alunos é um passo muito importante. O acolhimento, né, ou seja, quando esse aluno ou essa aluna nos procura, né, porque tem um vínculo conosco, porque sente confiança na gente, né, e porque acredita que a gente pode ajudar essa menina, esse menino, quando eles nos procuram, ter essa atitude de acolher, por mais difícil que seja, né, é um tema muito sensível, nos mobiliza muito, nós que trabalhamos com crianças, com adolescentes, a gente é sensível a esse assunto, porque a gente gosta deles, a gente tem vínculo com eles, a gente se preocupa com eles, e quando chega um relato desse, isso mexe muito com a gente, né? Então, manter essa capacidade de acolhimento, né, de fazer essa escuta, muito importante. Essa escuta qualificada, né, que é o que a gente faz, não é aquela escuta assim que fica perguntando um monte de coisa, que quer saber detalhes, não, é escutar, estar disponível para escutar esse aluno quando ele nos procurar. Às vezes, no ímpeto, né, a gente vai procurar a orientadora, né, não é que eu vou chamar alguém aqui para... Não podemos fazer isso, né, então, se essa criança ou esse adolescente escolheu você para falar, foi por algum motivo, né, principalmente pelo vínculo que tem, pela confiança que tem, pelo apego que tem a vocês. Se quisesse procurar outra pessoa da escola, teria procurado antes. Então, se a gente, né, receber esse aluno que quiser conversar conosco sobre isso, a gente vai fazer essa escuta limpa, né, que a gente chama de escuta qualificada, sem questionar detalhes, sem perguntar onde foi, como foi, com quem foi, quantas vezes foi, né, porque às vezes a gente está no afã de tentar já levantar algumas provas para tentar comprovar qualquer coisa, a gente até fica preocupado com isso. Mas não é o nosso papel não é produzir provas, o nosso papel não é comprovar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz de forma bem clara que a gente, ao se deparar com isso, precisa encaminhar, mesmo que seja suspeita. Em casos de suspeita ou comprovação, nosso dever é encaminhar, enquanto escola, para o Conselho Tutelar fazer a apuração junto com os órgãos da segurança pública, certo? Então, não é, mas se eu denunciar, depois vão voltar contra mim. Não, a gente não vai afirmar nada, a gente vai relatar o que ouviu, né, mesmo sendo uma suspeita, tá? Então, isso é o imperativo, né, que nós temos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 56, tá, pessoal? Que ele exige aí que, em casos de suspeita ou comprovação, que a escola faça o encaminhamento para as autoridades competentes, que nesse caso é o Conselho Tutelar, e depois do Conselho Tutelar para os órgãos, né, da Polícia Judiciária para a investigação dos fatos. Tá? Então, essa escuta qualificada é fundamental, é ouvir a criança, né, e sempre assim, depois que ela encerra, depois que ela fala, né, sempre perguntar nesse sentido: gostaria de comentar mais alguma coisa? Tu gostaria de falar mais alguma coisa que tu acha importante? O senhor está aqui para te escutar. Sempre nesse tom, sabe? Não do tom de fazer inquisição, mas não sabe de querer detalhes, né? Porque a gente entra numa outra seara, que é a seara da revitimização, né? Tem uma lei específica, uma lei de 2017 sobre a escuta qualificada, sobre o depoimento especial, sobre a oitiva da criança, que tem toda uma orientação que é feita junto a outros profissionais da área, que não é o nosso caso. O nosso caso é atender ali a revelação espontânea, quando a criança sente confiança e vem falar conosco e relatar um episódio, a gente escuta isso de forma qualificada, escreve literalmente o que a criança nos falou, tá, pessoal? Então, assim, eu sei que muitas vezes a gente, no afã, vai lá e tenta passar isso para a orientadora, né? Mas se nós escutamos, a gente é responsável por esse relato, tá? Porque quando ele vai para um terceiro, aí muita coisa se perde. E esse relato ele precisa ser objetivo. Ou seja, por mais que impactado que a gente esteja, e a gente fica impactado, o relato não é assim, uma coisa muito grave, nada de adjetivo. É relatar que no dia tal, tal horário, o aluno tal relatou o que segue, e o relato do que o aluno te disse. Tá? Isso já é o suficiente para a gente acionar toda essa rede de proteção, toda essa engrenagem, né, que se inicia com a escola e passa por Conselho Tutelar, pela assistência social, pela saúde, pela segurança. Até aí, tudo bem? Uma coisa que me chamou a atenção ali, né, no caso das mães, né, que são as que mais acabam ali agredindo, né, a questão da violência, né, claro que tem entre toda a violência, né, não só a sexual, né, e eu acho que um dos apontamentos, que é uma das análises que dá para fazer, é a quantidade de mães solo, né,
Então, talvez o número maior ali de mães é porque naquele ambiente familiar tem muitos casos de mãe solo, né? E a gente ainda tem, ainda nos dias de hoje, a cultura do fez algo errado, vai apanhar, né? Então, porque quando a gente vê o caso da violência à mulher, né, que a gente trabalhou em março, ali, a questão da violência à mulher, é, é o ex-cônjuge, o cônjuge e, em terceiro lugar, pai e mãe, né? Então, a violência dentro de casa, acho que era 8% da violência contra a mulher. Então, a violência dentro de casa, ela é ainda um fator cultural muito grande, né? A prof. Aymara coloca ali, mesmo a escola sendo esse espaço de proteção social, sabemos que, ao tomar alguma providência, acabamos precisando levar essa criança ao ambiente familiar, né? Devolvendo ali depois, né? E quando recolhidas, a tendência dos fóruns é permanecer com essa família que não protege, né? Como lidar com essa volta, né? Com essa situação. Não, perfeito. Assim, a Prof. Aymara traz um aspecto muito importante, né, que é esse funcionamento da rede de proteção depois da escola, né, quando sai da escola, que passa pelo conselho tutelar, né. O que acontece? O conselho sempre prioriza que essa criança fique com algum membro da família, tá? Ou de uma família extensa. Então, o conselho tem esse poder de fazer algumas medidas. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ah, tá, o pai e a mãe em casa, e a criança chegou na escola e fez esse relato que o pai, né, pratica violência sexual contra essa criança. Tá? O conselho vai, né, ao fazer essa visita, ao fazer essa notificação à família, vai tentar, por exemplo, o afastamento desse pai, né, para que a criança possa ficar em casa com a mãe, por exemplo, se o conselho identificar que essa mãe é protetiva, né, que essa mãe não tem participação nisso, por exemplo, né. Então, essa é uma medida que o conselho tenta, né? Ou, por exemplo, não tem como, a casa do pai, enfim, tem aquelas confusão de família, tentar um espaço onde possa ir essa mãe e essa criança, né? Para um outro lugar, um outro espaço, que a criança possa manter esse vínculo familiar. Não tendo essas possibilidades, o conselho vai para uma segunda tentativa, que é a família extensa, que é o que a gente chama, né? Que é uma avó, um tio, uma tia, uma pessoa protetiva que se responsabilize por essa criança até uma decisão judicial. O que acontece? O conselho dá um termo de responsabilidade provisória, que em geral dura 30 dias, e enquanto isso dá tempo do conselho encaminhar os relatórios que recebeu da escola, os próprios que o conselho fez, para o juizado, para a juíza da vara da infância e juventude tomar uma decisão sobre o que fazer com essa criança. Né? E um terceiro espaço, quando não tem família extensa, né? A família de origem nuclear não é protetiva, não tem família extensa, é a institucionalização, que é o acolhimento institucional. Tá? Então, sim, muitas vezes acontece isso que a Prof. Aymara traz, assim, né? Então, tem esse jogo, né? Não é fácil, né? O trabalho do conselho para diante também é difícil, né? Assim como o nosso ali também não é fácil. Então, o fluxo é esse. Tá? Às vezes não acontece assim, por isso que existe uma corregedoria, né, do conselho tutelar, para quando há divergência sobre a conduta do conselho, possa se fazer essa reclamação na corregedoria, para que se possa apurar. Quando também houver alguma divergência, a gente também pode acionar o próprio Ministério Público de forma direta. Ali no tempo de cuidar, a gente faz isso também, quando, né, há muitas divergências sobre determinadas condutas, é passível de encaminhamento de relatório para o Ministério Público apurar o caso também. Tá? Então, já aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes, já aconteceu por desacordo mesmo, né, com os encaminhamentos, faz parte, tá? Buenas, então, dessa nossa observação, né, alguns indicativos aí de sinais de alerta aí que são preocupantes, tá, que a gente tem que estar atento. Claro, né, pessoal, nunca um sinal desse isoladamente, é sempre um conjunto de sinais e de fatores, tá? Então, por exemplo, a agitação. A criança não tem agitação, é sinal que ela está sendo vítima de violência sexual? Não necessariamente, ela pode ter outro quadro, né? Pode ter um TDAH, pode ter uma ansiedade por conta de uma separação na família e está mais agitada. Então, a gente nunca olha para esses sinais de forma isolada, a gente sempre olha para eles de forma dinâmica e integrada, né? Então, uma criança que não era agitada está mais agitada, né? Uma criança que não tinha irritabilidade está com muita irritabilidade, se irritando fácil, a agressividade, a perda de foco, né? Então, às vezes, aquela criança que fazia tudo, que participava da aula, ela está mais agressiva, está sem foco, está irritada, é um sinal de alerta para alguma coisa, não necessariamente para violência sexual, mas para alguma outra coisa também, né? O baixo rendimento escolar, a regressão da linguagem ou de alguns comportamentos, né, que não é mais esperado para aquela faixa etária.
Brincadeiras e desenhos com conteúdos inadequados em demasia, né? A gente sabe que a brincadeira e o desenho ele é uma forma robusta de comunicação de emoções, né? Principalmente nos anos iniciais, mas também ali a partir da adolescência, né? A hiperexcitação ou a hipersexualização, né? Então é um sinal importante, às vezes a gente tem, né? Aqueles meninos ou aquelas meninas que têm, né? Uma hipersexualização de forma muito precoce, né? Que já estão falando em assuntos, né? Mais adultos, já estão, né? Com outros interesses já de cunho bem sexual, às vezes numa idade muito novinha, já é um sinal bem importante. E aí se a gente junta isso aqui, né? A hipersexualização, e aí tem uma irritabilidade, tem uma perda de foco, tem outras coisas, aí é um sinal importante de alerta, tá? Falta de confiança em adultos, né? Isso é muito comum também nos casos de violência sexual, porque tem um padrão de comportamento que essa criança e adolescente aprendeu a ter no ambiente escolar, de que o adulto é perigoso, de que o adulto me usa, o adulto abusa, o adulto é violento. Então, esse padrão de comportamento que essa criança aprendeu, ela muitas vezes projeta, ou como Freud diria, faz transferência conosco, né? Ou seja, reproduz, ou tenta reproduzir esse comportamento conosco, sendo mais arredio, né? Sendo mais distante, né? Ou o contrário, né? O apego exagerado aos cuidadores. Então, às vezes, a família é um espaço de tanta situação de violência, que às vezes o contato, né, na escola é aquela criança que se agarra muito, é muito apegada, é muito, né, carinhosa ali, de forma às vezes até excessiva, e faz tudo com a gente, está sempre abraçado, está sempre agarrado com a gente, né? Então, no currículo isso é bem grande, mas acredito que também ali no início dos anos finais também tenha, né, isso. Também tem os casos da aversão a contato físico, aquela criança que, né, está sempre afastada, ela, né, tem aversão ali a ter contato conosco, a aperto de mão com alguém, sabe? Então, isso é um sinal importante. O choro sem motivo aparente, a evasão escolar, né, pessoal? A evasão escolar, ela é uma coisa muito importante, né? Quando a criança para de ir para a escola, alguma coisa está acontecendo, né? Pode não ser violência sexual, mas pode ser qualquer outra coisa. O fato de não ir para a escola é sempre um sinal de que algo não está bem. Ou está sofrendo bullying, ou tem problema em casa, ou tem violência, alguma coisa tem atrás da ausência na sala de aula. Então, e aí o nosso papel de professor, né, a gente tem um papel muito importante para ajudar as nossas orientadoras, né, que é ir sinalizando para elas aqueles alunos que a gente viu que, poxa, o cara está com 5 faltas consecutivas, o cara já não vem na minha aula 3 vezes. Então, sinalizar isso para as orientadoras, que muitas vezes estão com muitas atribuições, naquela correria que vocês sabem como é, às vezes elas não conseguem ali, né, saber nesse detalhe um por um de cada uma das turmas. Então, muitas vezes esse feedback nosso, enquanto professor, é importante chegar lá para o orientador e dizer, eu estou preocupado com fulano de tal do sexto B, que... Preocupado com fulano de tal, a gente está preocupado ali com o fulano de tal do sexto B e sinalizar isso para a orientadora, né, para que ela possa também ter esse olhar, tá? Então, a evasão é sempre sinal de alerta para qualquer coisa, para bullying, para violência sexual, para violência física, para violência doméstica, tá? A aversão, o medo ou a repulsa à pessoa agressora, né? Então, todos nós aí, em algum momento já ouvimos, né, alguns alunos, algumas crianças falando muito mal dos seus cuidadores ali, né? Tem medo, tem raiva, né? Uma ansiedade exagerada, né? Também é um sinal importante para a gente observar, principalmente observar junto, né? Mais uma vez, não é um sinal desses isolado. O conjunto desses sinais, a manifestação de alguns desses sinais, a observação nossa, vai nos ajudar a ter uma ideia do que está acontecendo com essa criança. Tá? Bom, o desânimo, o cansaço, né, a perda de interesse, né, a incapacidade de se sentir bem, né, tristeza constante, uma baixa autoestima, isolamento, pensamentos negativos e de morte, autoagressão, tentativa de suicídio. E aí é um aspecto importante, né, pessoal? Ali no Tempo de Cuidar, a gente também trabalha bastante com o tema do suicídio, né? Temos a campanha anual lá do Setembro Amarelo, e é também um caso muito importante, né, que chama muita atenção os números de tentativas de suicídio aí no nosso país e no nosso estado aqui, né? Então, é a 5ª causa de morte a nível mundial aí de adolescentes e jovens é o suicídio. E
as crianças ou adolescentes que tiveram situações de abuso sexual ou violência, ou exploração sexual, elas são mais propensas, é um fator de risco para as tentativas de suicídio ou as autolesões, tá? Então, isso é bem importante a gente estar atento a isso, né? Porque a criança que está com essa situação, não é que toda criança que foi abusada, ela vai cometer suicídio ou se autolesionar, mas ela é um fator de risco para a autolesão e a tentativa de suicídio, tá? Bom, até agora nós falamos de sintomas, né, e sinais emocionais e comportamentais. Agora tem alguns sinais físicos e orgânicos, tá? Muitas vezes, não é o caso de vocês, mas muitas vezes lá na educação infantil, né, quando a gente está trabalhando com os pequenos e tem todo o trabalho da educação infantil, da fralda, do banho, da troca de roupa e tal, a gente observa muitos sinais físicos, mas também os nossos adolescentes também podem manifestar. Bom, dores em órgãos genitais, né, então isso é um sintoma físico muito preocupante, né? Inflamações e hemorragias, né? Diagnóstico de ST, né? Uma criança, uma adolescente que está lá com uma herpes, né? Está fazendo um tratamento para alguma ST, bom, tem alguma coisa aí, né? Pode estar tendo sido vítima, digamos assim, de violência sexual. Transtornos do sono, ou seja, dormir muito ou dormir pouco, né? Aquilo que a gente chama da hipersonia ou a hipossonia, né? Então, a alteração no sono é algo bem sintomático também, que a gente tem que estar sempre bem atento. Claro que muitas vezes os adolescentes dormem tarde, né? Ficam nas redes sociais, não tem regra nenhuma e chegam morrendo de sono na escola. Mais uma vez, né? O sono por sono, ele pode ser qualquer coisa. Mas quando essas coisas estão articuladas, esses sinais estão articulados, a nossa sirenezinha ali da atenção tem que estar ligada, né, para a gente estar esperto aí com o que pode estar acontecendo. A perda, o aumento do apetite, também é um aspecto muito importante. A enurese, né, então o xixi na cama, também, né, que aí entra lá no que eu falei antes, na regressão de comportamentos, né, então, uma adolescente, uma criança de 12, 13 anos ali com um episódio de enurese, bom, sinal, né, saber o que está acontecendo, né. Ou a encopese, né, pessoal, que é a constipação, né, estomacal ali, e do intestino, né, então dificuldade para ele ir no banheiro, né, se sentir muito preso ali também, tá? Então, alteração fisiológica nas excreções, digamos assim, né, tanto do xixi e do cocô, é um aspecto bem significativo também. Muitos desses casos aparecem lá na educação infantil, né? Às vezes a gente não tem muito acesso a essas informações ali com adolescentes, às vezes ele tem até vergonha de dizer isso, né? Mas às vezes isso chega para a gente, né, consegue entender e identificar esses sinais, tá? Bem, estamos lá na conversa com os familiares, né? O aluno chega com algum machucado, chega com alguma coisa, aí a família dá as suas explicações, a gente conversa, né? E alguns sinais que a gente, dessa conversa com os familiares, que a gente tem que estar atento, tá? Bom, os relatos sobre os traumas que ampliam ou modificam com os questionamentos do profissional. Então, tu tá lá, né? A criança chegou machucada, tá com alguns daqueles sintomas que nós vimos agora há pouco, não é feita a conversa com a família, né, tá, diz o que aconteceu, não, ele tá assim porque aconteceu tal coisa. Aí tu começa a perguntar uma coisa ou outra, e aí esse relato começa a mudar, não, é que na verdade foi isso, isso, isso. Então, quando há uma imprecisão nesses relatos, é importante a gente estar atento, tá? Então, a criança caiu, quebrou o braço, não tem meio termo, né? Então, estar atento a esse relato, principalmente na abordagem da família, quando a família começa a contar muita história que não encaixa, né, e modificar cada vez que a gente questiona. Então, a nossa arma na conversa com as famílias é sempre as perguntas, né? Então, perguntar de forma tranquila, né, direta, vai introduzindo algumas perguntas, vai tentando entender um pouco a dinâmica da família, vai nos ajudando a ver como é que essa família sustenta a narrativa do que aconteceu, tá? Localização, né, das marcas, número ou intensidade de lesões, né, que não corresponde ao trauma. Ah, não, ela caiu, estava andando de skate e caiu. Aí ela está com um monte de machucado no tronco, nas pernas, no pescoço, nas costas. Bom, não é compatível com um tombo de skate, né? Certo? Então, assim, ou a localização, né, nas marcas em pescoço, em regiões como as mamas, né, regiões internas dos membros, lateral de tronco, né, porque, em geral, a criança está se defendendo de alguma agressão e aí fica exposto a algumas regiões específicas do corpo, tá? Então, é sempre um sinal de alerta
né, quando a gente tem um número e uma intensidade de lesões que não corresponde ali com o que a família está dizendo do que aconteceu com a criança, tá? O histórico de traumas, né, pô, toda hora ela está com marca, toda hora ela está com pescoço roxo, toda hora ela está com dor na mama, toda hora ela está com dor nas costelas, né, na perna, enfim, né? Uma coisa é a pessoa se acidentar uma outra vez, outra coisa é sempre isso. Bom, é um sinal, né? As lesões que envolvem partes, né, que são geralmente protegidas do corpo, né, como eu falei ali, as laterais do tronco, as regiões internas dos membros, o pescoço, as mamas, a genitália, tá? Um atraso inexplicável, tá, entre o acidente e a procura de um tratamento médico. Então, assim, a criança, né, se lesionou, entre aspas, lá na sexta-feira, aí foram no médico na terça. Sabe, assim, não é compreensível, né? Se machucou, tem que ter um atendimento imediato. Ou porque se tentou esconder esse machucado e aí não conseguiu esconder, precisou procurar o tratamento médico 4, 5 dias depois. Tá? Então, isso é sempre um sinal também, essa divergência entre o ato e a atenção de saúde, né, que essa criança teve posterior. Tá? A descrição, né, do mecanismo da produção do trauma, né, que não condiz com a idade ou com o desenvolvimento psicomotor da criança, né? Então, a criança, né, se conta a história que a criança fez uma coisa que ela é incapaz de ter feito pela idade que ela tem. Então, assim, sabe, não, tava uma criança de 8 anos que estava, né, levando o outro irmãozinho na escola e aí caiu, não sei o quê. Então, assim, tu vê que não condiz a idade com o que ela estava fazendo, tá? Então, isso também, na conversa com as famílias, é um sinalzinho de alerta, né? Veja, não significa que qualquer deslize da família a gente vai achar que é violência sexual, tá, pessoal? Não é isso. Mas a gente está atento ao que está sendo narrado, ao que está sendo dito, e a gente está juntando essas informações, né? Uns sinais emocionais aqui, uns sinais físicos ali, uma fala da família colar, a criança mudando de comportamento. Então, a gente está atento a isso que está acontecendo e tentando, né, conectar essas questões aí para ver se é violência ou se não é, ou se é um outro tipo de violência, ou se é uma outra, ou se é uma negligência, ou enfim, se é outra demanda, tá? Bem, perguntas até aí? Tranquilo? Me diz o tempo aí que eu estou me estendendo, né? Vocês não corte aí, não falta muito. Bem, abordagem, né? Bom, como é que nós vamos abordar isso, ou quando a vítima ou alguma testemunha vem conversar com a gente, como é que a gente se porta, né? Como é que a gente mexe numa situação tão complicada como essa, né? Então, primeiro, assim, a disponibilidade para conversar, né, pessoal? Primeiro, assim, eu sempre digo, a gente, professor, a gente tem poucas ferramentas, né? Mas as poucas que a gente tem, elas são muito fortes, né? A conversa, o vínculo, né, a escuta, a observação, elas são ferramentas muito importantes, né? Porque conversando, né, a gente consegue se conectar com essa criança, ela consegue nos dizer o que precisa ser dito, ela se sente segura, a gente consegue manejar muitas situações, e aí eu não estou falando só das violências, estou falando no geral, né? Como a gente enfrenta indisciplina na sala de aula, né? O nosso vínculo é importante para manejar essas situações, como é que a gente enfrenta, né, o desafio dos alunos que não têm interesse por estudar. Nosso vínculo também é importante para a gente mobilizar esses alunos, né? E principalmente também nesses casos, quando a gente né, a escuta para uma vítima ou uma testemunha de violência. Então, essa disponibilidade para conversar. Porque imagina, a criança está lá, sofreu uma violência muito grave, né, uma violência sexual. Geralmente ela já sofreu aquilo faz tempo ou várias vezes. Ela se sente culpada por aquilo, ela tem vergonha do que aconteceu, ela está vulnerável. Aí ela cria coragem, muitas vezes, assim, de onde menos tem, ela consegue ter aquela coragem de ir falar com a gente fala assim, não, agora não posso, agora não dá, não quero ouvir isso. Imagina, né? Então, ela que já tem uma série de situações de violência, às vezes a única força que ela conseguiu foi aquela ali para vir falar com a gente, e a gente não está disponível para essa conversa. Enquanto isso também atrapalha bastante, né? Bom, vamos fazer essa escuta um ambiente acolhedor, né? Não dá para a gente fazer essa escuta na frente dos outros, na barulheira da sala dos professores, né? Tem que buscar um espacinho mais, né? Uma salinha, um lugar mais aconchegante para que essa criança que não tenha acesso visual para a rua, assim, também, né? Que ela consiga ter um ambiente mais tranquilo para nos relatar o que for preciso ser relatado, o que ela quiser nos relatar, tá? Então, cuidar com o ambiente físico para esse tipo de escuta, ele é muito importante, tá?
porque os barulhos externos, toda hora alguém entra na sala da diretora para pegar não sei o que, a chave do portão, não sei o que a bola cai não sei aonde, aí interrompe a conversa, entende? Então, assim, é preciso ir num espaço que, né, vai se fechar aquela porta e vai se garantir aquela segurança e aquela conduta protetiva para a escuta adequada daquela criança. Tá? Utilizar uma linguagem acessível, né, para as crianças e para os adolescentes, né, então conversar no mesmo nível deles, sem aquelas perguntas que eu falei, como, o que, por quê, mas foi, né, nada disso. Né. Levar a sério isso, não julgar, não criticar, né, então, assim, cuidar com as nossas expressões, né, então, às vezes, isso é um cuidado que a gente precisa ter, que às vezes, na hora a criança conta umas coisas, a gente faz aquelas caras assim, meu Deus do céu, fulano, e não sei o que, tu não falou com a tua mãe, como é que tu não falou com a tua mãe? Né, então, às vezes, esse tipo de fala, ele acaba limitando a possibilidade de pedido de socorro da criança, né? Então, claro, e às vezes a gente, né, tem essa expressão porque é algo grave, né, mas a gente tenta sempre cuidar para não demonstrar isso na expressão facial, nas nossas palavras, né? Então, um tom de voz tranquilo, um olho no olho, o senhor está aqui, pode falar, o que precisa falar, eu vou te escutar, tá? E deixar livre para a criança manifestar aquilo que ela conseguir naquele momento, tá? Evitar a propagação das informações com terceiros, né? A gente sabe que o nosso ambiente de sala de aula, ali, de sala de professores, muitas vezes os alunos viram um assunto ali, né? Na sala de professores, né? Então, nunca é apropriado para nenhuma situação, mas muito mais para essas, né? É cada vez menos apropriado. Então, é preciso falar, é preciso conversar com alguém num espaço reservado. Vamos discutir esse caso, vamos numa sala, vamos debater os encaminhamentos dos profissionais, de forma ética, né, tranquila, sem juízo de valores, mas aquela coisa que às vezes a gente fala ali na sala dos professores, num cafezinho, no outro, assim, tu viu que a fulana, não, tu não acredita o que aconteceu no terceiro B ontem, e aí, sabe, isso é muito complicado, tá? Então, a gente tenta preservar o nosso ambiente de sala de professor para falar de, né, de coisa tranquila, de coisa boa, da novela, enfim, né, e esses casos, falar de forma ética e responsável num espaço apropriado com as pessoas apropriadas para aquilo, tá? E reforçar com a criança, isso a gente pode e deve fazer, de que ela não tem culpa pelo que aconteceu. Muitas crianças e adolescentes se sentem culpadas, tá? Um caso que a gente atendeu semana passada, vou trazer um caso para ilustrar, de uma escola nossa da rede, teve uma situação de violência sexual, a menina, através do namoradinho, conseguiu contar para a mãe expulsou o agressor de casa, que no caso era o seu companheiro, né? E a menina, então, né, se livrou, né, dessa situação de violência, cessou essa situação de violência. Porém, ela ficou carregando um sentimento de culpa, que ela era culpada pela mãe, né, ter se separado do companheiro, que era pai do irmãozinho dela. Então, ela também se sente culpada, por exemplo, que agora o irmãozinho não está convivendo com o pai, né? Então, aí foi todo um trabalho que precisa ser feito de que essa criança, né, no caso, essa adolescente, entenda que ela não é culpada de nada. Né? Então, é muito comum, faz parte do ciclo da violência, a criança ou adolescente sentir culpa pelo que aconteceu. Tá? E aí, muitas vezes, né, pessoal, a gente tem esses discursos sociais, aí a gente tem que ter cuidado, que é assim, mas também estava fazendo isso, mas provocou, mas não sei o quê. Nada disso existe, é válido em termos legais, tá? Então, a criança, a vítima, nunca é culpada pela violência que ela sofre. Tá? Expressar apoio e solidariedade, né? Então, assim, pode falar, fica tranquilo, o senhor está aqui contigo, né? Vou te escutar, vou te apoiar, vou te ajudar, tá? Então, sempre dá essa demonstração de apoio ao receber essa escuta da criança e do adolescente. Tentar, né, como eu falei antes, manter a calma, a tranquilidade, para demonstrar a importância, né, e demonstrar que aquilo da criança é importante, né. Então, não é ouvir a criança mexendo no celular, não é ouvir a criança completando a chamada, é ouvir a criança, é olhar no olho, né, e ouvir a criança. Tá? Como eu falei ali antes, evitar as reações exageradas, né, questionar com quem pode ser compartilhado, então a gente vai precisar explicar para essa criança que isso não vai poder ficar só conosco, né? Que nós vamos precisar, que para ajudar ela, nós vamos precisar conversar com algumas outras pessoas. Tentar identificar se na família dela tem alguém protetivo, né? Para que seja conduzida essa conversa com alguém da família. Se identificar que a violência está acontecendo dentro de casa e a família não é protetiva, a equipe diretiva, orientadora, precisa ser contatada para a gente acionar imediatamente o Conselho Tutelar para as intervenções imediatas do Conselho. Tá?
mas explicar para essa menina, para esse menino, que a gente vai ajudar, que a gente vai estar juntos, a gente vai precisar falar para outras pessoas, outros profissionais que vão nos ajudar a terminar com essa situação que ela está vivendo, que tem como isso melhorar, que tem como isso acabar, e que a gente vai ajudar ela a encontrar as pessoas que vão ajudar ela, certo? Então, passar essa tranquilidade para a criança é bem importante também, tá? Mas, claro, a gente vai precisar dizer para ela que isso não vai poder virar um segredo, isso não é um segredo meu e da criança. E não adiantou nada ela fazer a revelação espontânea se a gente não acionar a rede de proteção, né? E, ao mesmo tempo, a gente também não quer trair a confiança da criança, por isso a gente tem que ser abertos, tranquilos e explicar isso para ela, que a gente vai precisar conversar com outras pessoas para que ela seja protegida dessa situação de violência que ela está passando. Tá? Possíveis falas, né, quando a criança manifesta, que a gente tem que estar atento, né? Ah, ele ou ela, né, faz carinho que me incomoda. Ah, ele é muito legal, sempre me dá presente, ele brinca de um jeito que eu não gosto, né? Ah, não deixa eu fazer nada e tem muitos ciúmes de mim, né? Ah, ele pede para ver os meus órgãos, né? As crianças geralmente usam aquelas outras palavras, né? Pepeca, o pintinho, usam outros termos para órgãos sexuais que a gente precisa estar atento também. Ele diz que é um segredo nosso, que eu não posso contar para ninguém, né? É o que a gente sempre fala. Não há segredos, né? Não é possível ter segredos com adultos, né? Então, a criança, ela precisa ser sempre protegida e não pode ter segredinhos com ninguém, orientar isso para as crianças, né? O que não fazer, né? Mais uma vez ali, já falei umas 3 vezes, vamos lá, é isso, né? Estamos ouvindo a criança, né? Nada de detalhes, o que, como, quando, onde, por quê, mas como foi, medir, nada disso, né? Deixar a fala livre da criança para a gente depois fazer o registro que ela nos trouxe, tá? Formas de denúncia, então, né, a gente tem sempre o Disque 100, que é sempre uma forma, né, sigilosa, anônima, da gente ligar e fazer a denúncia, a própria DPCA, o Conselho Tutelar, né, procurar a ajuda da nossa equipe diretiva, da orientação educacional, que tem um papel fundamental nisso, e a gente do Tempo de Cuidar também está disponível, tá? A gente sempre fica à disposição das escolas e faz esse trabalho de orientação também, né? Diariamente a gente recebe telefonemas, contatos, mensagens das equipes das escolas trazendo algum caso desse tipo de violência, e a gente também está sempre disponível aí para fazer essas orientações e, né, discutir os casos e ajudar a encaminhar para os serviços de proteção da melhor forma possível. Tu comentaste que muitas vezes o ambiente que sobra, né, para a criança poder se expressar ali é a escola, que é para ser esse ambiente de proteção. E aí, não sei se já deve ter escutado alguma situação, mas quando esse assédio sexual pode partir, de repente, de algum adulto da própria escola, né? E a gente ouve algum relato. Como que a gente lida com essa situação? Qual é a primeira pessoa que a gente vai conversar? Onde que a gente fala? Eu vou deixar o Kleber falar, mas eu posso já ir adiantando, né, que isso não é uma situação tão incomum, né, nunca foi e não é tão incomum. Se a gente fala ali de casos de violência, que são enormes, né, quem trabalha em escola, quem trabalha em posto de saúde, quem trabalha no mercado, quem trabalha num shopping, quem trabalha num ônibus, são pessoas da sociedade, né, então, infelizmente, isso acontece, né. Acho que uma das coisas que é importante não lidar, daí não é o professor, né? Daí eu acho que a parte inicial do professor, daí eu deixo o Kleber falando aqui, mas eu acho que para as equipes diretivas, assim, não ver como solução a troca de escola. Então, estou suspeitando de um professor ou de uma professora, porque também há casos assim, suspeitando de professor e professora, então troco de escola. E daí, quando tu vai ver, parece que é uma troca, porque não gostou da parte pedagógica, né? Não faz entrega ali da documentação burocrática, mas quando tu vai ver, não é isso. O buraco é mais embaixo e não foi aquela coisa, não vou me incomodar, não sei até onde vou, até porque nós somos professores, né? Quem está na equipe diretiva são professores, não são investigadores, né? Mas é aquilo que o Cleber falou da suspeita. Que quando tu vai ver, quando a coisa estoura, tá, mas quando tu vai olhar para trás, essa pessoa já passou por 3 escolas e sempre deu algo errado e pulou, deu algo errado, pulou. Então, assim, registro da suspeita, da fala, né? E também um encorajamento
das famílias para que elas busquem as respostas, né? Não é falar, olha, aconteceu e vai, porque a gente não pode decretar que alguém fez ou não fez, né? Mas assim, encorajar as famílias, porque tem muitos casos de que tá tudo à mostra e a família diz não, porque muitas famílias não sabem os seus direitos, não tem essa fala aqui que a gente teve hoje, né? Não conseguem enxergar isso dessa mesma forma, né? Então, acaba, às vezes, até mesmo enxergando a pessoa como uma vítima da adolescente que está com um corpo muito bonito, né? Então, acho que esse é um caminho. E acho que, como eu falei lá no início, né, essa formação aqui deve ser multiplicada na escola, né? Então, no momento de formação, no momento de reunião ali, né, com os professores, né, acho importante isso para instrumentalizar os colegas professores e a equipe diretiva, né, os gestores. O mesmo procedimento que a gente tem nos outros casos ali, né, Prof. Carol? Bem importante essa tua pergunta, realmente não é incomum. O que acontece? Suspeitas, trabalhamos com suspeita, né? A gente não precisa de comprovação de nada. Então, a criança fez o relato, o adolescente fez o relato, que tem um professor, ou estagiário, enfim, alguém tendo um comportamento né, de abuso sexual, de violência sexual, né? A escola vai precisar fazer o comunicado da mesma forma, relatório para o conselho tutelar, né? No caso, o chamamento da família e orientação da família, porque também é importante que a família registre um boletim de ocorrência, né? E aí é a família que precisa registrar, né? O representante legal daquela criança que está sofrendo violência precisa fazer a representação de boletim de ocorrência, e, nesse caso, a equipe diretiva tem que entrar em contato com a escola para que esse professor seja recebido também na Secretaria de Educação, tem uma escuta que precisa ser feita desse profissional também, né, para a gente relatar, e, sendo o caso, existem os instrumentos da prefeitura, que é a corregedoria e a sindicância para apuração de crimes, né, e atitudes inapropriadas, que não são crimes, ou crimes, enfim, que é apurado em sindicância ou processo administrativo, né, que é o que chama de PAD, né. Então, além das responsabilidades criminais, se for um crime, né. Então, vamos trabalhar com esse exemplo de que foi uma violência sexual cometida por um profissional na escola, né. O procedimento com a criança e o relatório para conselho é igual como se fosse um outro relato. É um relato, encaminha para o conselho, nesse caso chama a família tem que estar ciente da denúncia. É importante orientar que seja feito o boletim de ocorrência, porque a representação criminal é do responsável legal pela criança, e a equipe da escola precisa encaminhar esse profissional para a Secretaria de Educação, para ser escutado, e aí, né, para depois ter a sindicância, que é o espaço que vai apurar, de fato, se, né, vai ter direito de resposta, vai ouvir depois a acusação, enfim, tem todo o processo né, administrativo referente a esse tipo de apuração, tá? Não sei se eu respondi também, mas acho que... Eu vou falar aqui primeiro. Pessoal, quem quiser também falar, pode colocar aí, tá? Assim, antes da finalização aqui, acho que tratando do ensino religioso, né, como abordar essa temática para que esses movimentos aconteçam, né, na escola, acho que, primeiramente, né, lembrar da abordagem do ensino religioso, que ela é interdisciplinar, então dá para fazer um trabalho coletivo ali, em português, que é um texto lá que vai trazer essa reflexão, né? Eu lembro que quando eu trabalhei a questão eu notei que tinha um estudante que tinha um pezinho ali na depressão, na tendência ali, mais a questão de suicídio. Então, por questões familiares, né, eu levei essa temática para a aula de ensino religioso, né? Então, foi a partir de um texto, a gente foi conversando, o texto dizia o que era, o que não era, o que não, como, não acho que uma pessoa com depressão é isso, aquilo, aquele outro. E disse, a gente vai trabalhar autoconhecimento, vai trabalhar a valorização da vida nas próximas aulas. No final da aula, ele veio e apertou minha mão, né? Então, ele não precisou falar nada, né? Não precisou narrar nada. Já, tipo assim, professor, é isso mesmo, porque o que tu está suspeitando é isso mesmo. E a gente vai trabalhando, trabalhando e assim, empoderando eles a ter a escola como um ambiente de confiança, né? Então, eu acho que isso é importante. Pode ser, às vezes, eu não me sinto à vontade, isso vai me dar gatilho, isso vai... eu não sei como lidar, né? Muitos professores de projeto de vida, de ensino religioso, né? Projeto de vida que tinha em 2022, falavam, eles trazem muita demanda e eu quero solucionar e eu não vou conseguir. Então, como o Kleber falou, a gente, né, nós somos professores, a gente não vai dar a solução, mas a gente vai encaminhar. O simples fato
deles terem falado para nós, já é uma grande conquista, né? Já é uma grande conquista, e a gente tem que pensar nisso já de forma super positiva. E daí a gente faz os encaminhamentos, tá? Via SOI ali, né? Daí é importante, né, desses encaminhamentos do SOI, cuidar o sigilo, né, que são menores de idade, tá? Acho que dá para a gente trabalhar com notícias, dá para trabalhar com músicas que tratam disso, né, e fazer uma reflexão. Teve esse ano, nas férias de janeiro e fevereiro, teve muita, mas muita reportagem, então os estudantes devem ter visto até alguns videozinhos no Twitter, no Twitter não, no TikTok, no Instagram, sobre os sumidouros. Esse ano foi muito falado. Ano passado falavam muito sobre os pickpockets, né? Aqueles que roubavam carteira, celular. Esse ano, nas férias, falaram muito sobre os sumidouros. Aquelas pessoas que sumiam em aeroportos, iam no banheiro e a família não via. Tá, mas a família estava na porta do banheiro. Né? Daí, eles apagavam a pessoa, colocavam dentro do lixo, depois iam lá, pegavam de volta. Tinha muita notícia disso, né? Então, quem sabe trabalhar com notícias, quem sabe, então, trabalhar com apoio da saúde ali, o Kleber falou sobre o CRAI, o CREA, aqui na CAPSI, que é o CAPS que trabalha com crianças, adolescentes, tem trabalho sobre questão de ansiedade, para a gente ir fazendo o pessoal ali, né, refletir um pouco sobre isso, trabalhar, se abrir, né. Então, eu acho que o principal é isso, criar um ambiente acolhedor, de confiança, né, sigiloso também. Eu lembro que trabalhando essas questões, acho que era perto do Dia de Ação de Graças, eu trabalhei com eles na questão da gratidão, e eu lembro que eu acho que eles tinham que escrever algo sobre eles, não lembro qual era a atividade em si, mas eu sabia ia mexer um pouco com eles, então disse, quem quiser pode ir, né, para o pátio, eles já tinham esse hábito de dar aos religiosos fazer atividade no pátio, né, e daí nesse momento, tu fica mais num ambiente mais livre, mais aberto, alguns vinham, começavam a comentar, às vezes aquele período antes do recreio, eles desciam, uns ficavam, a gente já sabia, lá vem algo, né, uma vez numa atividade Dia de Ação de Graças, o tema era eles darem um beijo e agradecer alguém em casa. E daí ele veio. Olha, se eu fizer isso, o meu irmão vai me empurrar, vai me bater, o meu pai isso, aquilo, porque não tinha um hábito, não tinha um costume, né? Então, veio muito relato disso, né? Trabalhar com esses dados, né? Então, eu sou professor da área de ciências, matemática, por exemplo, geografia, e complemento com o ensino religioso. Então, quem sabe com esses dados, vai montar gráfico, e a partir dali, que é só uma atividade, isso vai, né, fazendo, aqui acho que tinha uma coisa aí que acontecia comigo que eu não notava que era um crime, né? Tá? Ali ele fala, né, o Cleber falou que 40%, né, das perícias foram com meninos, né, seja de violência sexual, de violência física, é um olhar que a gente também tem que ter, né, a gente tem, esse assunto vai muito para as meninas, mas 40%, cerca de 40% ali de Canoas foram com meninos, né, então acho que é algo que a gente pode pensar, se é um caso de uma comunidade que vocês notam que a violência em casa é grande, quem sabe um dia né, uma parada pedagógica da escola nesse dia vai ser o dia, uma escola que tem casos de racismo. Esse dia é o dia da escola tal contra o racismo. Esse dia é a escola tal contra a violência em casa. Então, mostrar que a escola inteira está mobilizada por esse assunto e vai fazer aquela comunidade pensar, né? Então, acho que era isso, né? Pedir que escrevam, que desenhem, né? Na escrita, nos desenhos vem muita coisa, né? Que é uma forma de se expressarem sem precisar forçar a fala, né? Que não é para forçar. Acho que também é a questão do respeito ao próprio corpo, assim, né? Acho que é uma abordagem boa também, né? Sobre a discussão sobre o corpo, o nosso corpo, o cuidado com o nosso corpo. Acho que essa é uma discussão que também dá para fazer e não precisa ser, né, assim, diretamente usando o tema do abuso sexual, né? Então é uma forma também da gente orientar, né, sobre a questão do corpo, cuidado do corpo, quem pode tocar o nosso corpo. Para os anos iniciais ali a gente tem, eu posso depois mandar sugestões de literatura infantil, assim, de orientação mesmo, né? Então tem o Não Me Toca Seu Boboca, Pipo e Fifi, tem uma série de histórias infantis que são lúdicas, e também vou mandar, até botei aqui, Rodrigo, ali, o Faça Bonito, eu botei com cedilha, tá, pessoal, mas na verdade é assim, tá, é Faca Bonito, né, que é a ONG a nível nacional que coordena a campanha, e tem um monte de materiais lá, tá? Um deles eu vou mandar também depois para o Rodrigo e compartilhar com vocês,
que é um jogo de revelação espontânea, tá? Então é um jogo que fala sobre esses conhecimentos, bem lúdico, assim, um jogo mesmo com cartinha e tal, que aí tem certo e errado, e aí tem muito isso, quem é que pode tocar o meu corpo, quem não pode e tal. Então ajuda, assim, a fortalecer a criança ou adolescente a se proteger, né? Acho que esse é o nosso desafio também, né? Ensinar para eles esses recursos de se proteger, né? Então é um jogo chamado Revelação Espontânea. Tá lá nesse Faça Bonito, eu sugiro que entre, tem material, tem texto, tem um monte de coisa legal lá. E também tem alguns jogos, mas eu vou mandar também para vocês esse jogo em específico aqui, pode ser trabalhado também aí com o público de sexto, sétimo, oitavo ano, aí é um jogo bem legal. Pessoal, tá compartilhando aí com vocês o QR Code, né? E ali tem, ó, para que se alguém estiver depois vendo o vídeo, né, tiver uma questão visual, ali, bit.ly, tá? Ou seja, bit.ly/SME Maio. bit.ly/SME Maio também é um jeito que vocês podem fazer aí a certificação, né, colocando ali seu nome, seu CPF, para a gente fazer a certificação para vocês, né. Vai ficar, então, em torno de um mês aberto, né, depois que for postado no canal lá do YouTube. Não sei se mais alguém quer falar, se não, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá, e a gente se vê no próximo mês. Tá, obrigado, um abraço a todos, estamos à disposição, foi um prazer estarmos juntos. Né? Obrigada. Aí eu esqueci de agradecer ao Kleber, né, pela vinda até aqui. Obrigadão, Kleber. Até mais.